É difícil falar de infância sem fazer alguma associação com o sentimento de nostalgia. Talvez você se lembre de alguma situação específica, de algum perfume, alguma comida, qualquer coisa que te faz sentir saudade dos velhos tempos. Por bem ou por mal, a infância é isso, um punhado de experiências e lembranças únicas, afinal foi nesse momento que a gente estava descobrindo o mundo. Só que apesar da minha infância ter sido diferente da sua, e a sua ter sido diferente da infância das outras pessoas, tem alguns elementos que, de certa forma, ligam as nossas memórias. São coisas que marcaram tanto uma época ou uma geração que se transformaram numa espécie de ícone, um ponto em comum pelo qual as pessoas sentem o mesmo carinho. Nos anos 90, mais precisamente em 1994, nascia um desses ícones que foi capaz de marcar a infância de muitos brasileiros. Para contar a história de um menino bruxo de 300 anos de idade que se sentia sozinho por ser diferente, o Castelo Rá-Tim-Bum reuniu magia, cultura e educação num único lugar. E como se a junção desses três elementos já não fosse algo nobre por si só, os criadores dessa obra ainda conseguiram ir além. Acontece que, para os padrões de um programa infantil daquela época, o Castelo Rá-Tim-Bum teve uma execução bastante grandiosa. Foram mais de 250 profissionais envolvidos no projeto, entre eles atores, músicos, bonequeiros, dançarinos e vários outros, sendo que o custo total da produção ultrapassou US$1 milhão, o orçamento mais caro da história da TV Cultura. Além de quebrar recordes de audiência, tanto investimento se traduziu numa produção impecável, que conseguiu abordar desde temas mais básicos, como higiene pessoal, português e matemática, até outros temas bem mais complexos, como racismo e morte. Espera um momentinho. É no mínimo impressionante como o Castelo Rá-Tim-Bum usou bem a sua temática fantasiosa para se aproximar do imaginativo das crianças. Até em termos de cenário, se a gente parar para pensar, existe um aproveitamento de cada andar do castelo que enriquece a magia do enredo. Desde lá embaixo, nos encanamentos com o Mal e o Godofredo, até lá em cima na torre com os contos da Morgana, cada cantinho é uma desculpa para dar vida a novas histórias e novos personagens. Ou seja, a trama do Nino e os seus amigos é a principal, mas a todo momento a câmera sobe ou desce para fazer novas inserções de quadros educativos. Além de demonstrar que o castelo é rico em vida, isso faz com que o processo de aprendizagem seja espontâneo e dinâmico. Por exemplo, não é como se alguém estivesse pausando o programa para falar sobre instrumentos musicais. Não, em vez disso, existem personagens com as suas próprias músicas e características só para falar daquele assunto. Quando eles aparecem é um momento divertido, o que evita que a transmissão do conhecimento se torne algo maçante. Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Este som assim é o som da harpa. Parte da dinâmica do programa pode ser atribuída à própria construção do castelo, que foge daquele estereótipo de castelo gótico dos filmes de terror. Aliás, conforme o enredo deixa claro, o castelo fica localizado no meio da cidade de São Paulo, e não numa montanha ou num lugar escondido, como é comum em outras histórias de fantasia. Isso porque os criadores queriam que as pessoas acreditassem que pode existir magia em qualquer lugar, inclusive no meio de uma grande metrópole. Já dentro do castelo, as passagens secretas e os objetos exóticos estão ali para transmitir um ar de mistério, mas ao mesmo tempo existe uma mistura com vários elementos da natureza, tipo a Árvore da Celeste, que fica bem no centro do cenário. Todo esse trabalho cuidadoso de cenografia para construir um ambiente criativo e misterioso teve inspiração na obra de um dos arquitetos mais excêntricos da história, o Antoni Gaudí. Esse cara nasceu na Espanha em 1852 e ele é considerado um gênio da arquitetura justamente por usar a natureza como a sua maior fonte de inspiração. No trabalho dele é comum a gente encontrar formas que lembram sementes, ossos e até galhos, o que acaba se traduzindo num estilo arquitetônico bem único e orgânico. A criação do Gaudí que mais influenciou diretamente o Castelo Rá-Tim-Bum foi sem dúvidas a Casa Batlló, um prédio incrível que mais parece uma pintura viva. Olhando para as cores e as formas onduladas dessa obra, é fácil notar a semelhança com o castelo. Karl Hamburger, o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, conta que a arquitetura do Gaudí caiu como uma luva, porque essa estética transmite um certo ar de fantasia, mas sem parecer que é algo de muito valor. Isso foi essencial na escolha desse estilo para o castelo, porque não era interessante que o Nino morasse num lugar muito luxuoso. Afinal, eles queriam que as crianças se identificassem com o personagem.
E por falar em gerar identificação, tá aí outro elemento que foi tratado com muito cuidado pela produção do Castelo. Um exemplo bacana disso é a música do Lavar as Mãos. Dos 90 episódios da série, essa música apareceu em 16, e eles tiveram cuidado de representar nas imagens crianças de várias classes sociais, para que ninguém se sentisse excluído da mensagem. Tem até um trecho específico que deixa isso bem claro. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira, lava uma mão. Quando a letra diz na beira da pia, tanque, bica, bacia e banheira, ela consegue mostrar a importância de lavar as mãos tanto para crianças de classe média quanto para aquela que nem água encanada tem. É nesses pequenos detalhes que a gente vê o quanto a equipe levou a sério o papel social do programa. Seja com a arquitetura bem planejada ou com o cuidado em cada mensagem, o Castelo Rá-Tim-Bum conseguiu fazer a magia entrar no coração das pessoas e atingir o seu maior objetivo, que foi contribuir na formação do indivíduo. Numa época em que quase ninguém tinha acesso à internet no Brasil, aquele momento do porque sim não é resposta era o mais próximo que as crianças tinham de saciar a sede por informação. É quase como se o pessoal do Castelo soubesse que no futuro essas mesmas crianças iam se tornar adultos que pesquisam coisas pelo celular, assim como o próprio personagem do Telekid fazia. Por falar tão bem a linguagem infantil, esse programa se tornou uma referência de criatividade. As mesmas lições que ele ensinou há mais de 20 anos ainda valem para o mundo atual. E apesar de tecnicamente não existir mais, o Castelo continuou vivo na memória de quem teve o prazer de crescer assistindo a TV Cultura. Prova disso são as exposições com a temática da série, que costumam bater recordes de visitação. A que aconteceu em 2014 em São Paulo, por exemplo, reuniu mais de 400 mil visitantes. Curiosamente, o fato do Castelo ter atravessado o tempo na memória das pessoas e ser lembrado até hoje como um dos melhores produtos audiovisuais da televisão brasileira, coincide bastante com aquilo que o Nino disse no final do primeiro episódio do programa. Bom, então tchau. Tchau não. Até amanhã.